Me gustaría hablar un poquito sobre la cultura de los cielos. Nosotros vivimos entre tres tipos de culturas: la cultura de Dios, la cultura del diablo y la cultura del local donde vivimos. Satanás trabaja muy fuerte en la mente de las personas y es imposible Dios prosperar una persona sin primero cambiar, participen conmigo, su mente, sus pensamientos, su cabeza. Es imposible una persona prosperar sin primero cambiar su mente. Es imposible Dios cambiar la vida financiera de una persona sin primero cambiar su manera de pensar. ¿Comprende? ¿Me explico? Entonces la primera cosa que Dios necesita hacer es cambiar la mente de las personas, desbloquear la cabeza de una persona que está programada para las cosas pequeñas, programadas a la miseria, a las migajas de este mundo. E allí entra o término cultura, porque a maior trampa del diablo em todas as nações chama-se cultura. É uma plaga. Por quê? Porque cultura é uma série, um conjunto de coisas que definem uma sociedade. Não é verdade? Las costumbres, que mais? Las tradiciones, que mais? Su idioma, la religión, la manera de vestirse, la manera de hablar, la manera de comportarse, ¿no es verdad? Entonces, lo que define una sociedad llama-se cultura. Y la cultura es una manera de dominar la mente de la gente, de las personas, disminuir la vida de la gente, limitar las personas a una sociedad fallida. Uma sociedade onde solamente os grandes dominam e hacen a diferença e os demais, desafortunadamente, hacen de sua espalda uma escalera para os outros subirem na vida. Diga, está amarrado em nome de Deus. Então, temos a cultura de los cielos, a cultura del infierno e a cultura de la tierra. Por exemplo, sou brasileiro. ¿Por que mi idioma oficial é português? Porque mi nação, mi país, foi dominado por Portugal durante muitos séculos. E quando os portugueses chegaram ao Brasil, então eles começaram a cambiar as costumbres locais. Então eles começaram a imponer suas costumbres, sua religião, sua comida, sua culinária, sua maneira de vestir, de falar, etc, etc, etc. Então, este país foi colonizado por los portugueses. Eles sacaram todo o ouro, plata, madeira, todas as coisas preciosas de nossa nação, sacaram de já, imponeram sua cultura, pero chegou um dia que as pessoas se indignaram com a situação e disseram: basta de ser colônia de Portugal. Veja nosso tamanho cerca de Portugal. Vamos fazer algo para cambiar esta situação. Então, vino o que chamamos de independência, que é expulsaram o governo de Portugal e assumiram: somos agora um país, uma nação. Então, Portugal foi expulsado, pero a cultura se quedou. E aí está o problema. A cultura de la mente pequena. ¿Sabe qual é a cultura do brasileiro? Vou falar de mim depois de você. O brasileiro é um povo trabalhador, alegre, carismático, pero tem uma cabeça deste tamanho, uma mente pequena, cerrada a la grandeza de Deus. O primeiro sonho de um brasileiro, desde niño, é ter seu primeiro emprego. Mire a cabeça de um brasileiro. Ele estuda bastante para ter um emprego. E uma vez tendo um emprego, ele disse: agora vou poder financiar uma casa e vai pagar esta casa em 30 anos. E pensa que está fazendo a diferença, porque sua cabeça é pequenita. Pero isto é uma cultura. Quando Jesus entra, quando o reino de Deus entra, a cultura de los cielos entra na mente de uma pessoa, então ela rompe este laço com a miséria, com lo pouco, e começa a pensar como Deus. Despierta, não se duerma, por favor. Aqui, Panamá,
¿Por qué su idioma es español? Toda Latinoamérica es español. Porque fueron dominados, colonizados por España, ¿verdad? Muy bien, entonces los españoles vinieron a este lugar, dominaron este lugar, hicieron una colonia de España, una colonia española, imponeram sus costumbres e tudo que você já sabe, a língua, o idioma, a religião, etc, etc, etc. Um dia, a gente aqui em Panamá dijo, chega, basta, vamos a cambiar esta situação. Expulsaram os espanhóis, depois vieram os colombianos, verdade? Está vendo como conosco a história de vocês? Vieram os colombianos, imponeram suas costumbres, pero um dia alguém dijo, basta, somos uma nação forte, vamos cambiar isto. E também tuvo sua independência, pero a cultura se quedou nesse lugar. E qual é a cultura do panameño? Não só panameño, toda Latinoamérica. Nossa cultura é esta: trabalhar para os outros, a cabeça de colono. Existe essa palavra colono? Cabeça de colono, escravo. Porque sempre foi dominado, sempre foi colonizado. Então esta cultura está em nosso sangue. Mi sangre, su sangre, nuestro sangre. Então o panameño é um pueblo estudioso, uma gente inteligente, ou estou exagerando? Uma gente inteligente, um pueblo alegre, pero um pueblo que continua com uma cultura, uma cabeça pequena, a mente, a síndrome de la mente pequena. Então, e pior todavia, aqui há algo pior todavia, a gente vive de fachada. Pior ainda, todavia. Porque ela disse assim, vou a vestir-me bem para as pessoas pensarem que estou bem. Vou a comprar um carro hermoso, grande. Ela vai pagar este carro em 30 vezes, 50 vezes, 60 vezes, para todo mundo pensar, este está prosperando. E às vezes está vivendo de alquiler, pero prefere um carro bueno e uma casa mala. Porque a cabeça, desculpa-me, pero estou desbloqueando sua cabeça. Não se quede molesto comigo. Você necessita sair de aqui hoje para prosperar. Amém, gente? Então, esta cultura que nós temos em nossa sangre tem que ser rompida, rota, né? Rota, arrancada de nosso cerne, de nosso sangue, de nosso interior, abrir nossa mente para a cultura de los cielos. Satanás é tão astuto, que isto começou no huerto de Edém. Ele chegou a Eva e disse, uma pergunta, tu queres ser como Deus? Queres ser semelhante ao Altíssimo? Mire que desgraciado. Pero el hombre já era semelhante ao Altíssimo. El hombre já era como Deus. E ele disse, queres ser semelhante ao Altíssimo? E a tonta de Eva disse, sim. E você já conhece a história. Desde aquele dia para cá, Satanás ha dominado esta terra. Por isso que digo que mientras não cambia a mente, não cambia a situação. E a mente está associada à cultura. Então, hoje aqui não há brasileiro, panameño, venezuelano, colombiano, nicaragüense, que mais? Mexicano. Todos nós pertencemos a um reino solamente. Reino de Deus. Amém? Reino de Deus. E a cultura de Deus vai entrar em sua vida a partir de agora para cambiar esta situação. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim na Bíblia. Leia em voz alta comigo, por favor. Está em pantalla. Não se conformem a este mundo, mas bem transformem-se por la renovação de seu entendimento, de modo que comprovem qual seja a vontade de Deus, buena, agradável e perfeita. Então, a primeira coisa, a primeira parte, o primeiro secreto, não se conformem a este mundo, ao reino deste mundo, a la cultura deste mundo, deste siglo. Não se conforme, ou seja, não seja moldeado por la cultura local,
no sea moldeado porque las personas hablan, dicen a su respecto. No importa lo que la gente piensa a su respecto, lo que importa es lo que a palabra de Dios dice a su respecto. Entonces no se conforme a este mundo. ¿Qué es este mundo que vivimos? Vea lo que es nuestro mundo. Nosotros creamos armas y con estas armas matamos nuestros semejantes. Nosotros creamos la medicina, los remedios y nos se lo damos a las personas que necesitan. Nosotros creamos un virus para promover la crisis, el caos. ¿No es así? Olha, mire lo que es este mundo. Criamos un virus para promover la crisis, promover el caos, y todos los gobiernos aprovechando la situación para robar más que nunca, una corrupción desenfreada. ¿O estoy exagerando? Nunca hubo tanta corrupción como ahora, no solamente aquí en Panamá, en todo el mundo, después de este virus, después de esta crisis. Este es el mundo que nosotros vivimos. Entonces él dijo: no se conformen a este mundo, mas, continue, transfórmense por la está viendo que está en letra mayúscula, renovación de su entendimiento. Renovación de su entendimiento. Toda palavra que começa com a letra re, está nos dando uma ideia de volver a algo original. Por exemplo, revivir, volver a vivir. Ressuscitar, volver a la vida. Que mais? Renovar, volver a hacer algo nuevo. Reconstruir, volver a construir. Que mais? Recomeçar, volver al inicio, al comienzo. Restituir, volver a renascer, verdade? Então, quando ele dijo aqui neste versículo, transformem-se por la renovação de su entendimiento. Deus está dizendo: renueva su mente, vuelva al plan original de Deus. E qual é o plano original de Deus para uma pessoa? Miséria, desgraça, família destruída, viver de migajas. Qual é o plano inicial de Deus para a humanidade? Vida com abundância, prosperidade, melhor desta terra, uma família bendecida, saúde plena, comunhão com Deus. Não era assim no huerto de Edém? Então ele está dizendo: vuelva. Se olvide de la cultura que está em sua sangre, e agora vamos a começar a viver de acordo com a cultura de los cielos. Como começa a oração de Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás em los cielos, ou seja, Padre de todos aqueles que creem. Padre Nuestro que está em los cielos, nosso país original. Não é Panamá, não é Brasil, não é Colômbia, não é Venezuela. Nuestro país original, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Vea, en el Padre nuestro está el secreto. Venga a nosotros tu reino. Hágase aqui en la tierra. O sea, ele está dizendo: eu quero hacer en la tierra como es hecho en el cielo. Hay lo mejor en los cielos, entonces quiero que tenga en la tierra. Por esto que quando Jesús vino a este mundo, Ele quebrou todas as costumbres. Porque Ele vino com a cultura de los cielos, a cultura de lo impossível. Então, quando Ele via uma pessoa com hambre, imediatamente Ele multiplicava os panes e peces. ¿Por quê? Porque no cielo não há hambre. A cultura dele, nadie pode passar hambre. Vamos a multiplicar. Quando ele viu uma pessoa trabalhando toda a noite, lançando a rede
hacia a direita, à esquerda, e volvia desanimado porque não pescou nada. Ele dizia: não, este meu filho não pode quedar com as redes vazias. Vuelva, renova, vuelva. Lança a rede a la derecha de la barca. E o milagre sucedia. Porque em los cielos não há falta de nada e de nadie. Amém. Quando ele venia uma pessoa paralítica, ele imediatamente dizia: levanta-te e anda. Por quê? Porque em los cielos não há parálisis. Quando ele via uma pessoa muerta, ele dizia: ressuscita-te, porque em los cielos não há muerte. Então, qual é a cultura de los cielos? É a cultura de ter lo mejor ou el mejor. Lo mejor desta terra. É a cultura de fazer a diferença. Com estudo, sem estudo, independentemente do color de minha pele, de minha estatura, não importa. Se eu tenho o reino de Deus em mim, dentro de meu coração, se eu recebo esta palavra como vindo do cielo a minha vida, então, meu amigo, aonde eu chegue, o reino de Deus estará em aquele lugar. Amém. Então, renova sua mente, vuelva à ideia inicial, ao plano inicial de Deus, que seu povo prospere e tenha o melhor. Então, meu amigo, donde há prosperidade é uma señal de que o reino de Deus chegou àquele lugar. E donde há miséria é uma señal que o reino do diabo chegou àquele lugar. Aonde há miséria, há demônio. Repita isto. Isto é certo. Não estou dizendo que tu estás endemoniado, não é isto. Pero há demônio em seu caminho. Não está em seu corpo, pero está em seus caminhos. E tem que sair. Amém. A característica do reino de Deus: prosperidade, abundância, felicidade, plenitude, em todos os sentidos. Então, por isso que Jesus chegou aqui caminhando sobre as águas, chegou aqui ressuscitando os mortos, e não havia nada impossível. Falava com um árvore e ele secara por la raiz, e assim sucessivamente você conhece. Então, você necessita hoje aqui elegir que tipo de cultura você quer para a sua vida. A cultura de Panamá, de Brasil, de Colômbia, de Venezuela, do inferno, de los cielos. Seguro. Pero isto não pode ser solamente com palavras. Assim como uma independência de uma nação começa com a palavra indignação. Não aceito ser dominado por esta nação, não aceito ser colônia de nadie. Prosperidade começa assim. Não aceito trabalhar para os outros, não aceito migalhas, não aceito viver com esta vida miserável. Eu vou a prosperar, vou a começar algo novo, não sei o que, pero Deus vai abrir minha mente, mas estou listo para começar uma nova caminhada a partir de agora, em nome de Jesus. A igreja é chamada embajada de los cielos en la tierra por causa de esto, porque la iglesia tiene la misión de imponer la cultura de los cielos sobre las personas, quitar la cultura de este mundo y poner la cultura de los cielos. En muchas pasajes bíblicas, la Biblia dice: vosotros sois dioses. ¿Qué es esto, bispo? Sí, Salmo 82, ponga en pantalla por favor. Dice assim, leia em voz alta. Eu dije, ustedes são dioses, e todos ustedes são hijos del Altíssimo. Como assim sou dioses? Sou uma pessoa para ser adorada, venerada? Não. Você tem poder para hacer o que Deus te deu poder. Tu tienes a autoridade de los cielos para abrir e cerrar puertas, para hacer lo impossível. Tu tienes poder para hacer maravilhas, e não solamente cantar Deus de maravilhas, operando quem impedirá. Tu eres uma persona que actuando, quem impedirá? Porque eres um hijo del Altíssimo. Amém. O bispo, eu creio nisto. Estou cansado desta vida de miséria, de pobreza. Estou cansado de migalhas. Necessito que minha cabeça, minha mente venga a abrir-se para a grandeza de Deus, para a cultura de los cielos.
Eu não quero mais viver de acordo às regras e costumes deste mundo, deste local, deste país ou de minha nacionalidade. Eu quero viver de acordo com as regras do cielo. Então, se tu crees nisto e queres isto, ponga-se de pé e diga: eu nasci para dominar. Está muito débil. Eu nasci para dominar. Eu nasci para reinar. Eu nasci para fazer a diferença. E mais, foi o que Deus dijo al hombre quando lo criou: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra. Vuelva al inicio. Regrese a la idea inicial de Dios: dominar. Amém.